seguinte, eu vou falar sobre o VX Smart, tá certo? A Vivence lançou uma atualização para a correção em relação ao funcionamento do satélite da Sky, e de lá para cá a gente está acompanhando o equipamento e surgiu alguns probleminhas, alguns defeitos, e não só eu, como pessoas próximas nos relataram, e inclusive inscritos do canal também nos relataram alguns problemas, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, e aqui a gente vai por etapa, e trazer soluções e informações para que vocês possam estar bem cientes do que está acontecendo. E nesse vídeo a gente quer ajudar tanto o antenista como o usuário final, beleza, pessoal? Se você tem interesse nesse assunto, me acompanhe até o final do vídeo para que vocês se mantenham informados. Então, vamos para o conteúdo. Uma questão que eu queria abordar com vocês recentemente eu fiz negócio com um cliente meu que eu vendi para esse cliente um aparelho VX Smart. Então ele usou durante um tempo e esses dias ele relatou para a gente um problema que deu no equipamento dele, aonde a tela inicial do aparelho estava totalmente travada, isso aqui estava preto, não estava mostrando os aplicativos e nem os ícones das configurações do aparelho, onde a gente acessa, né, as configurações. Então o cliente não estava acessando nada. Eu vou até mostrar, jogar um vídeo para vocês verem aí, que ele até gravou e mostrou pra gente. E assim, aí eu resolvi, consegui, graças a Deus, resolver o problema dele. Eu vou relatar para vocês como eu resolvi. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, só um minuto. Algumas pessoas já tinham falado pra gente e tudo, né, e YouTubers também, que a gente pode acessar a função do aparelho aqui no botão Power. Se a gente apertar aqui por 3 segundos aqui o aparelho, vai aparecer essa mensagem: reiniciar o dispositivo. Se você apertar OK no controle remoto, ele vai reiniciar, só que alguns aplicativos que você baixou, você vai perder. Aí você vai ter que reinstalar todo de novo, fazer todo aquele procedimento e tal. Mas eu não fiz isso na casa do cliente que eu atendi. Eu apenas apertei o comando de voz aqui, ó. Foi só isso que eu fiz. Apertei o comando de voz e aí deixei ele pressionado, né, forçando, né, para ele voltar às configurações de fábrica. E assim eu consegui resolver o problema do meu cliente, né? Um outro detalhe também que eu queria revelar a vocês, um problema que alguns inscritos falaram pra gente, que não estão conseguindo nas configurações do receptor. Aqui eu vou mostrar para vocês. Quando a gente vai aqui nessa parte de menu de TV e colocamos aqui em instalação e depois configuração DTH, e vamos aqui em configuração de antena. Então, o que o pessoal está relatando para a gente? Tem pessoas que têm vontade de, às vezes, adicionar algum satélite novo, ou então adicionar até mesmo 70W, talvez, e adicionar um canal de forma manual, mas o que está acontecendo? Quando as pessoas adicionam canais de forma manual, naquela hora, naquele momento, até o usuário consegue gravar, deixar aquele canal disponível ali, mas o que acontece? Quando desliga o receptor e liga ele novamente, acontece do canal ele sair do ar. Não só eu detectei isso, mas também outras pessoas nos informaram isso, né? Então, eu até falei com o pessoal da Vivences e eles estão cientes do que está acontecendo em relação a esse problema. E me ficaram de dar a resposta depois para trazer a solução para a gente. Então, em relação à busca automática dos dois satélites, tanto o 70W como o 43 da Sky, normal. Você pode fazer tanto um como o outro que os canais vão estar disponíveis lá. Mas em relação à busca manual, infelizmente nesse momento não tem como, entendeu? Os canais estão sumindo aí. Talvez uma nova atualização possa resolver esse problema aí. Mas vamos aguardar para ver como é que vai ficar. Uma outra coisa também, que é uma coisa boba também, mas perguntaram para a gente se tinha como sintonizar os dois satélites ao mesmo tempo,
tanto o 70W com o 43, sim, é possível, né, desde que você tenha uma chave de SEC, né, onde você pode estar sintonizando primeiramente, né, o satélite da Sky e em seguida o 70W. E aí vocês fazem a ativação pelo 43, normal, pela nova parabólica, né, ativando a Globo, o SBT, a Record e a Band, e depois fazendo a busca dos canais abertos do 70W. Não tem como sintonizar duas Globos, dois SBT, não tem como. Você tem que fazer a ativação pela nova parabólica. Dessa forma, vocês vão conseguir utilizar os dois satélites ao mesmo tempo, beleza? Assim, o probleminha que eu tenho a relatar para vocês é uma coisa bem simples, mas cada detalhe faz a diferença na instalação e muitas vezes tanto o profissional antenista como o usuário nem percebe que caiu nesse erro pequeno, vamos dizer assim. Vamos supor que vocês tenham colocado no satélite da Sky. E aí você usa lá os canais da Sky, faz a ativação, e quando volta para o 70W, acontece isso aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês que quando a gente clica no canal lá, vamos dizer a Globo, aí vem essa mensagem aqui: falha na verificação da integridade do CAS. E aí, muitas vezes, você se depara numa situação como essa e não sabe como proceder nesse caso. Você vê que outros canais aqui funcionam normal, mas apenas Globo, SBT apresenta esse problema. Globo, SBT, Record, que são justamente os canais que a gente tem que cadastrar para poder liberar. Então eu vou dizer como é que vocês vão fazer aqui nesse procedimento. Aí aquele negócio, galera, a questão daquela mensagem que a integridade do CAS, ela é muito complicada, pessoal, porque, vejam bem, quando você está no satélite da Sky, que você retorna para o satélite D2, que é o 70W, é muito complicado porque os canais de ativação, tanto a Globo como o SBT, Record e Band, na hora de colocar para funcionar, fica aquela mensagem. E o único meio de resolver é vocês entrarem em contato com o suporte da Vivências, aonde vocês podem estar acessando aqui o menu de TV e aqui tem um contato do suporte da Vivências, aonde vocês podem estar escaneando o QR Code e entrando em contato, porque só lá que eles podem dar o comando para poder voltar ao funcionamento dos canais, tanto o Globo como o SBT e os demais. Globo, SBT, Record e Band. E aí lá eles vão pedir as informações do aparelho, que vocês vão ter que dizer a eles, e após aí 5, 10, 15 minutos, já é liberado o comando para que vocês possam assistir novamente a esses canais. Aqui como a Globo aqui mostrando para vocês, vou mostrar aqui o SBT, que vocês estão vendo aqui funcionando. Então dessa forma vocês conseguem resolver o problema. Então esse vídeo aqui, galera, é um vídeo apenas informativo, né, trazendo algumas soluções que vocês podem fazer para poder resolver esses pequenos problemas, que são pequenas besteirinhas, mas são defeitos que acabam fazendo detalhe e às vezes passa despercebido, né, pelo cliente ou pelo profissional antenista. Então espero que eu tenha ajudado nesse vídeo aí. Vocês relatam depois, dá um feedback aí se resolveu, se não resolveu. Beleza, pessoal? E o intuito da gente é tentar ajudar de alguma forma e também os responsáveis pela empresa Vivências aí também encontrar soluções e tá trazendo ao público, beleza? Então, se gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.